Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais um vídeo do meu canal e eu vou contar para vocês como foi que eu fui aprovada em Medicina na Universidade Federal. Fica até o final do vídeo para você entender tudo direitinho como aconteceu. Primeiramente, eu não pensava em Medicina, eu não nasci sonhando em ser médica, eu nunca pensei nisso. Tanto é que eu fiz o meu ensino médio quando eu tinha ali meus 15, 16 anos. E se alguém me perguntasse que profissão eu queria seguir, que curso eu iria fazer quando me formasse, eu não saberia o que dizer, porque realmente eu não sabia. Eu pensava em alguns cursos, eu gostava de, por exemplo, de nutrição, psicologia, de educação física, jornalismo. Enfim, eu pensava em muitas coisas, mas eu não tinha nenhuma decisão. Mas medicina não era nenhuma possibilidade, nem passava isso pela minha cabeça. Pois bem, eu fiz meu ensino médio no IFMA, que é o Instituto Federal do Maranhão, e eu fiz junto com um curso de edificações, que foi integrado ao ensino médio. Então eu já tive contato ali com a área de edificações. Quando terminei meu ensino médio e o curso técnico, descobri que eu não queria atuar na área, que eu não gostei dessas áreas de engenharia, arquitetura, então eu já descartei aquilo. Terminei o ensino médio, fiz o Enem e passei para educação física. Mas também não fui cursar, porque de educação física eu gostava da parte de academia, musculação, mas eu não me interessava pelos outros jogos, futebol, basquete. Eu pensei que eu teria que aprender muita coisa que eu não gostava, então eu não vou fazer. Passei meio período parada e no SISU do meio do ano eu passei para o curso técnico de enfermagem pelo SISUTEC, ganhei a bolsa de 100% e fui fazer o curso técnico de enfermagem, uma área totalmente diferente do que eu já tinha estudado. Pensei, vou me permitir conhecer essa área, vai que eu gosto. E se eu não gostar também, eu sou nova, eu só tenho 16 anos, eu posso ir para outra área. Então eu fui fazer o curso técnico de enfermagem e, para minha surpresa, eu me apaixonei. Eu gostei muito da área da saúde, eu fiquei encantada. Sabe, a cada aula, a cada visita técnica, quanto mais eu conhecia, mais eu queria me aprofundar. Era algo que eu gostava muito de estudar e eu vi que aquilo ali tinha futuro para mim. Então, eu decidi, eu tinha mais ou menos 18 anos, estava terminando meu curso técnico de enfermagem, eu decidi que realmente eu queria medicina. Então, quando eu tomei essa decisão, eu pensei, eu já estou um pouquinho distante do ensino médio, 2, 3 anos, já esqueci muita coisa, então eu vou ter que voltar para o pré-vestibular e estudar até conseguir passar no curso dos meus sonhos. E foi isso que aconteceu. Terminei meu curso técnico de enfermagem, passei no seletivo da prefeitura, fui trabalhar como técnica e comecei a estudar no pré-vestibular. Eu trabalhava meio período e estudava no outro período. Comecei com cursinho online, depois fui para cursinho presencial e sempre ali estudando em busca do meu sonho. Tinha uma série que me inspirava muito também, que era a série Grey's Anatomy. Eu gostava muito de assistir, de ver as cirurgias, aquele ambiente cirúrgico, e aquilo me motivava cada vez mais. Então, nessa rotina de trabalhar, estudar, os anos foram passando, minha nota ia melhorando no Enem, eu ia conseguindo passar para alguns cursos, consegui passar para odontologia, consegui passar para direito, mas ainda não tinha conseguido passar para medicina. E continuei estudando e trabalhando, uma rotina bem puxada mesmo, bem cansativa. Quem estuda e trabalha sabe o que eu estou falando. Então, foram anos nessa rotina. Até que eu tomei uma decisão. Eu vi que eu precisava ir mais além. Para chegar até o meu sonho, eu teria que renunciar a algo mais, que seria o meu emprego, para poder ter mais tempo para estudar. Porque o curso que eu queria era um curso muito concorrido. As pessoas se preparam muito mesmo. E em 2020, mais ou menos, foi o período que eu decidi. Eu vou sair do emprego, eu vou parar de trabalhar e vou só estudar. E foi uma decisão muito difícil, porque eu não vim de uma família rica, eu tinha que trabalhar para comprar minhas coisas, para poder pagar um pré-vestibular, pagar meus materiais. Então foi uma decisão muito difícil. Mas o Felipe, que hoje é meu esposo, na época ele era meu compromissado, ele disse que ia me ajudar, que eu poderia sair do meu emprego, que ele iria pagar o pré-vestibular. Então eu tive esse incentivo e saí para correr atrás do meu sonho. Foi uma decisão muito difícil, as pessoas lá no meu emprego pensavam que, tá ficando doida, como assim? Você vai sair do seu emprego, vai perder a sua estabilidade para estudar, você pode continuar estudando e trabalhando. Só que eu já vinha há anos fazendo isso e não tinha conseguido o resultado que eu queria. Então eu vi que eu precisava fazer algo a mais. E foi no ano de 2020 que eu decidi sair do meu emprego. Me matriculei no pré-vestibular, estava tudo certo para começar em março, comecei meu primeiro dia de aula e logo após, quando eu saí dali, fui para a biblioteca estudar, veio a notícia, veio a pandemia. Vamos fechar tudo por 15 dias, lockdown. E eu, meu Deus, como assim? Logo agora que eu estou no pré-vestibular, que eu tenho todo o tempo do mundo para estudar, vai fechar tudo. Mas eu pensei, não, vai ser só 15 dias, eu vou conseguir, depois de 15 dias vai voltar, eu vou voltar para o pré, enfim. Continuei estudando e o tempo foi passando e a pandemia ia se alastrando mais ainda, o cenário ia ficando pior, não tinha assim nenhuma previsão de quando ia acabar, tudo foi fechando, a igreja teve que fechar, o pré-vestibular,
instituições públicas, enfim, eu fiquei completamente em casa, não podia sair, estávamos todos em isolamento e foi um período mesmo que eu estudei muito, muito mesmo. Assistia ali as aulas do pré-vestibular online e continuava estudando. Estudava aproximadamente de 7 da manhã até umas 11 da noite. Eu tinha uma rotina assim bem puxada mesmo de estudo e a minha motivação era porque eu estava correndo atrás do meu sonho e uma hora ou outra eu ia conseguir. Eu tinha muita fé em Deus também, porque foi Deus que colocou esse sonho no meu coração, então eu sabia que Ele iria prover em toda essa caminhada. Então naquele ano, 2020, eu estudei bastante, dei tudo de mim. O Enem foi cancelado, tiveram que adiar. Muitas pessoas pararam de estudar, não sabiam quando era que ia ser o Enem, se seria o fim do mundo, se tudo ia se acabar, se todas as pessoas iam morrer. Era um cenário mesmo de muito pânico na pandemia. Mas eu continuei perseverando. Parei de assistir noticiários porque não estava fazendo bem para minha saúde mental e foquei apenas em estudar. Então, o Enem de 2020 foi adiado para o começo de 2021. E eu continuei estudando. Quando foi mais ou menos novembro, quando as coisas começaram a melhorar, o pré-vestibular voltou presencial. E eu voltei para o pré-vestibular, então foi muito bom. Deu aquele gás final, na reta final que eu precisava para a prova. O pré voltou em sistema de... Eles dividiram a turma e metade da turma ia uma semana, enquanto a outra metade ficava online e na outra semana trocava. Então eu aproveitei bastante esses dias presenciais para estudar, para rever ali, tirar as dúvidas com os professores. E no começo de 2021 eu fui fazer o Enem, mais motivada do que nunca, acreditando, porque eu tinha estudado muito, eu tinha dado o meu melhor. Então eu fui para aquela prova com a certeza mesmo de que eu iria dar o meu melhor naquela prova e dei. Saí daquela prova me sentindo muito bem, sentindo, eita, agora vai dar certo. Saí muito bem, foi mais ou menos janeiro de 2021. E enquanto eu esperava o resultado do SISU, voltei a trabalhar para não ficar parado, eu precisava de dinheiro. Então voltei a trabalhar, comecei a trabalhar no hospital como plantonista, técnico de enfermagem. Saiu o resultado do SISU no começo do ano, mas infelizmente eu não consegui passar, mas eu fiquei muito perto. Eu acho que eu fiquei 3 a 4 pessoas no máximo na minha frente. E eu fiquei muito feliz porque eu nunca tinha chegado tão perto. Quando eu comecei a fazer o Enem, geralmente tinha 100, 200, 300 pessoas na minha frente. Então, ter chegado ali tão perto, encheu meu coração de esperança, de alegria. Porque eu pensei, a minha hora tá chegando. É só eu perseverar mais um pouquinho que eu vou chegar lá. Então, eu fui trabalhar e fiquei esperando o resultado do SISU do meio do ano. Então, eu voltei a trabalhar e fiquei esperando o resultado do SISU do meio do ano. Os dias passavam e a ansiedade aumentava cada vez mais, aquela sensação de que eu vou passar, tá chegando a minha hora. E mesmo trabalhando ali, de vez em quando eu continuava estudando, porque eu pensava, se não der certo, eu já tô me preparando pro ano que vem. Então, no tempo livre, quando chegava do plantão, quando tinha um dia de folga, eu continuava estudando. Chegou o meio do ano, saiu o resultado do SISU e, infelizmente, não havia passado. Andei perto, mas não tinha passado. E nesse momento eu fiquei triste de verdade. Porque eu tinha gerado muita expectativa de que eu ia passar, que ia dar tudo certo. Enfim, coloquei meu nome na lista de espera. Passou um tempinho, saiu o resultado da primeira lista de espera, não fui chamada. Respirei fundo, esperei mais um pouco, saiu o resultado da segunda lista de espera e eu também não fui chamada. Aí nesse momento eu fiquei triste mesmo, eu pensei, só ano que vem agora. Então eu voltei a estudar, voltei a focar mais ainda para o Enem do ano seguinte. E certo dia, quando eu cheguei do plantão, eu estava me organizando para estudar, abri o computador e por curiosidade eu vi que tinha saído a terceira chamada da lista de espera. Que às vezes eles nem chamam mais para medicina porque as vagas são ocupadas antes. Então por curiosidade eu fui olhar essa terceira lista. E quando sai, ela vem com todos os cursos. Vem muitas folhas, tipo mais de 100, 200 folhas. E eu fui passando ali, vendo todos os cursos, vendo alguns cursos que tinham chamado pouquíssimas pessoas, porque nessa altura do campeonato já estavam todas as vagas preenchidas. Mas eu fui passando, e quando eu cheguei na letra M, quando eu vi lá o curso de medicina, quando eu vi lá a vaga que eu estava concorrendo, só tinham chamado uma pessoa. E quando eu vi lá, eu vi meu nome, eu praticamente não acreditei. Eu vi meu nome, eu vi meu CPF, eu olhei assim, meu Deus, é meu nome, é meu documento, sou eu, sabe? Foi uma alegria tão grande, eu comecei a gritar. Eu estava dentro do meu quarto e minha mãe estava lá embaixo. E eu comecei a gritar, uma alegria tão grande, minha mãe subiu as escadas correndo, entrou, o que foi que aconteceu? E eu já estava no chão, mãe, eu passei. Sabe, assim, foi a alegria maior do mundo. Aí minha mãe também foi ali pro chão, foi chorar comigo, foi comemorar. Era uma alegria tão grande que eu tinha vontade de sair correndo na rua, gritando, eu passei.
é assim, inexplicável. Então eu liguei pro meu compromissado, Felipe, eu liguei para contar a notícia, eu liguei chorando assim, ele, o que foi, o que foi? Ele já ficou preocupado logo. Eu falei, amor, eu passei pra medicina. E ele quase não acreditava, ele começou a comemorar lá no trabalho dele, com os amigos dele. E eu fui ali contando para algumas pessoas mais próximas. Foi assim mesmo, uma alegria inexplicável. Depois de muitos anos de estudo, de luta, de espera, de ouvir outras pessoas dizendo, desiste disso, faz outro curso. Nossa, você já passou para tanta coisa, por que você não foi fazer esses cursos que você passou? Você já estaria formada, já estaria trabalhando. E mesmo ouvindo todas essas palavras, eu continuei perseverando, porque eu tinha uma promessa de Deus na minha vida. Se o Senhor confirmou no meu coração que eu iria ser médica, eu iria lutar por aquilo até aquilo se cumprir. Então eu falo para você, se você tem um sonho, lute até o final por esse sonho, porque quando você desiste, não era um sonho de verdade, porque sonho a gente não desiste. Eu passei muitos anos lutando pelo meu sonho, mas acreditando que uma hora ele se tornaria realidade, porque eu confiava no Deus que me prometeu e que ele iria me sustentar até ali. Então, não desista dos seus sonhos, persevere, estude, pague o preço e faça o que for possível, o que estiver ao seu alcance, porque o que não estiver ao seu alcance, o Senhor vai fazer, o Senhor vai trabalhar. E foi isso que aconteceu na minha vida. E um personagem da Bíblia que me inspirou muito em toda essa minha trajetória foi José do Egito. A história dele está lá no livro de Gênesis. E José do Egito, ele sonhou. Ele sonhou que ele iria reinar sobre seus irmãos. E quando ele contou aquele sonho pro pai dele, pros irmãos deles, eles praticamente não acreditaram. Eles riram de José. Como assim? Você é o irmão mais novo, você vai reinar sobre nós. Então, eles passaram a ter inveja de José. E, se você for ler na Bíblia, mais na frente você vai ver, eles jogaram José em um poço. Eles foram muito traiçoeiros com o irmão deles. Jogaram ele dentro de uma cisterna. E venderam ele para ser escravo na terra do Egito. Então, José ele passou por todas essas dificuldades. Na terra do Egito, ele teve que trabalhar na casa de Potifar. A mulher de Potifar tentou enganar ele também. Ele foi traído, sabe, na casa de Potifar. Ele foi pra prisão por conta de uma mentira que a mulher de Potifar inventou. E lá na prisão, Deus ainda estava com ele. Lá na prisão, Deus ainda prosperava ele. Ele cuidava ali dos presos, ele ajudava o carcereiro. E um dia, o Senhor lembrou de José. E José do Egito, um dia ele chegou ao trono do Egito. E ele ajudou seus irmãos, toda a família dele. Porque a prosperidade de Deus chegou na vida dele. Ele foi generoso, mesmo com aqueles que não acreditavam no sonho dele, que desdenharam dele. Então, José me inspira muito. E eu queria que essa história de José e a minha história pudesse inspirar você também a não desistir dos seus sonhos. É isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo. E até o próximo vídeo. Beijão. Tchau.